Também se falou que a sua relação com o Dunga e com o Gilmar, na época, era um pouco conturbada. Isso é verdade? Sim, a relação era conturbada desde quando eles entraram, né? Eu acho que dentro daquele ciclo olímpico lá, fiz um trabalho onde nunca tinha sido feito um trabalho para uma equipe olímpica jogar 40 jogos. Eu, particularmente, fiz 34, que eu acho que são 25 vitórias e 9 empates. Ganhamos todas as competições com a seleção olímpica. Dos 15 convocados, 13 já tinham ido comigo há bastante tempo. Tenho certeza que deixei coisas positivas na seleção. O Vamos pro Jogo recebe hoje um treinador de futebol. Quando atleta, ele defendeu as cores de várias equipes aqui no Brasil, como Santos, São Paulo, Atlético Mineiro e Corinthians. Logo que pendurou as chuteiras, se tornou auxiliar técnico e trabalhou com grandes nomes do futebol brasileiro, como Parreira e Vanderlei Luxemburgo. Sua primeira equipe como treinador foi o Vila Nova de Minas Gerais, em 2004. De lá para cá, passou por várias equipes e também foi técnico da Seleção Brasileira Sub-20. Nosso bate-papo de hoje é com o técnico campeão da Série A2 de 2020, Alexandre Galo. Seja muito bem-vindo ao Vamos pro Jogo. Muito obrigado por ter aceito o convite para bater esse papo com a gente. Tudo bem, Carol? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. E sempre que possível, é sempre bom a gente poder falar um pouco de futebol, né? E vai ser um prazer para mim também estar com vocês por aqui. E falar com uma pessoa tão vitoriosa e com tanta história para dividir com a gente, como atleta, como treinador. E eu esqueci de citar aqui também, mas em alguns momentos você também já trabalhou fora do campo, né? A gente vai falar aí sobre tudo isso. Mas, enfim, Galo, eu queria começar o nosso bate-papo falando sobre o seu trabalho mais recente, né? Queria que você explicasse para a gente, porque assim, logo que terminou a partida, a gente já recebeu a informação de que você não iria, né, ficar na equipe. Como que se deu essa decisão? Já era algo que você já tinha pensado e realmente acabou deixando para comunicar no final do jogo? Ou as pessoas, os jogadores, enfim, o presidente do clube já sabia dessa sua decisão? Queria que você comentasse um pouco sobre isso e também falasse dessa trajetória até o título, né? Porque as pessoas que acho que não acompanham muito a Série A2 não imaginam o quanto é difícil uma segunda divisão do Campeonato Paulista, né? A gente acompanhou algumas informações na imprensa de salários atrasados, enfim, até por muitos meses. Então, queria que você também comentasse um pouquinho sobre essa dificuldade de chegar até esse título. Bom, vamos lá. Na verdade, quem sabia mais era só o pessoal da minha comissão técnica que estava comigo ali. Já tinha tomado essa decisão já há algum tempo. É que, na verdade, esse trabalho, sem dúvida, foi o trabalho mais difícil que eu tive na minha vida, né? Às vezes as pessoas confundem. Não, mas um trabalho na A2, um campeonato assim, são situações distintas, né? É uma competição que eu aprendi muito, eu não estava acostumado com ela, não conhecia muitos atletas específicos dessa categoria. Na parte técnica, realmente foi um aprendizado muito grande e muito bacana. Porém, o São Caetano vinha atravessando, desde quando eu cheguei, um momento político muito difícil, muito complicado. E na verdade, nós tivemos nesse inteirinho aí pelo menos 4 ou 5 novos donos da equipe, né? Então, quer dizer, a relação foi muito desgastante, muito conturbada. E quando, logo depois da volta da pandemia, nós percebemos isso, nós nos fechamos com um grupo de atletas e saberia que só dessa maneira nós teríamos qualquer chance de chegar ao acesso. Eu confiava muito no grupo de atletas, na entrega do trabalho que eles estavam tendo. Eles compraram a ideia, a gente não chegaria se os atletas não tivessem comprado a ideia, não só do trabalho técnico, mas também do trabalho físico que foi feito com o nosso preparador físico desde a pandemia. Então, quer dizer, a luta nossa foi tentar blindar ao máximo possível o elenco e não passar por esses problemas. É evidente que você não consegue passar com 3, 4 meses de salário atrasado. Então, administrar isso tudo foi muito difícil. Administrar o dia a dia com o extra-campo, com a parte de fora, foi bastante complicado. Eu lamento muito, porque é um clube que tem uma camisa muito forte, muito poderosa, que já disputou final de Libertadores.
que tem no Dr. Saul Klein o seu grande patrocinador, né, o seu grande sponsor, que ainda continua ajudando por fora, mas já era uma decisão que eu tinha tomado já há algum tempo. Houve até também a possibilidade de uma saída por 2 ou 3 vezes aí, por esses problemas todos que estavam acontecendo, mas por uma nova experiência, por um recomeço, né? Até porque em 2018 eu trabalhei como diretor de futebol no Atlético Mineiro. Em 2019 eu tenho um projeto paralelo ao futebol, que é uma escola lá no interior de São Paulo. Tive que fazer uma grande obra lá em Sertãozinho, do lado de Ribeirão Preto. Eu sou de Ribeirão Preto e eu fui morar em 2019 em Ribeirão Preto em função disso. E no final do ano eu acabei comecei a conversar com alguns companheiros do futebol para poder retomar a minha carreira. E foi quando eu recebi o convite do Paulo Pelai, que tinha vindo do Flamengo, depois daquele ano maravilhoso que eles tiveram no Flamengo, e que eles iriam fazer um processo de reformulação geral, de recomeço de São Caetano, junto com o Dr. Saul Klein. E isso, para mim, foi... Primeiro, trabalhar com o Paulo, a gente já tinha tentado trabalhar umas 2 ou 3 vezes juntos, e nunca acabou dando certo. E eu abri essa possibilidade de retomar no São Caetano, e foi muito bom trabalhar com ele até o período que ele ficou. Ele acabou saindo no período pós-pandemia aí, teve uma divergência com o clube e acabou saindo. E, na verdade, acabou que nós conseguimos esse acesso com muita luta, com muita entrega, com muita dedicação. Por isso que eu falo sempre que, sem dúvida, foi o trabalho mais difícil que eu tive até hoje na minha carreira. Ô Galo, e você falou aí de toda essa trajetória até chegar ao título, né? Mas na hora, né, de comer o bolo, vamos dizer assim, você não estava no banco, né? Porque você tinha sido expulso no primeiro jogo. Eu queria que você falasse um pouco dessa confusão que aconteceu com o técnico do São Bento, né? No primeiro jogo, e como que foi para você acompanhar a partida final, a partida derradeira, a partida do título, fora ali do banco de reservas. Vinícius, para mim foi lamentável o que aconteceu, né? Na verdade, eu sou um treinador, estou há 16 anos já como treinador, acho que é a terceira vez que eu sou expulso, né? E a primeira dessa maneira, as outras foram por árbitros, só por reclamação, enfim. Eu lamentei muito aquele episódio, foi uma coisa de momento, de futebol ali, de perder a cabeça. Mas logo após aquilo tudo, eu já fui no vestiário falar com o Edson. O Edson é um cara que eu conheço há muitos anos, nós nos enfrentamos ainda muito jovens, ele no Comercial de Ribeirão, eu no Botafogo, então eram clássicos importantes. Em outros clubes também eu acabei sempre enfrentando ele, porque nós temos mais ou menos a mesma faixa etária. Então, quer dizer, eu lamento muito, lamento pela torcida, lamento pelo ocorrido, isso não deve acontecer. E de imediato eu fui me desculpar com ele e com a diretoria do São Bento pela minha atitude. Sem dizer quem estava certo, quem estava errado. O problema é que esse tipo de atitude ele não pode acontecer no futebol. E eu me considero um cara bem equilibrado para esse tipo de situação. É que na hora houve realmente um desequilíbrio e essas coisas acontecem no futebol. O importante é que foi só um empurra-empurra, não houve uma agressão mais forte nem um lado, nem do meu lado, nem do lado dele. E nós já nos acertamos em relação a isso. E foi muito ruim, porque eu acho que o time fez um jogo abaixo do que vinha fazendo no último jogo, principalmente no primeiro tempo. O time jogou muito mal, o time estava muito nervoso. Nós esperávamos fazer uma partida melhor e vencer o jogo em casa. E acabamos tomando um gol com 3 minutos ali no vacilo que nós demos e não conseguimos produzir no primeiro tempo um bom futebol. Depois, no segundo tempo, com as mudanças, eu acho que até nós pressionamos o adversário, mas sem muita clareza. E quando eu falo que é muito difícil, são situações que as pessoas às vezes não têm essa questão do entendimento, né? Quando você trabalha num nível às vezes melhor, numa Série A, numa Série B para brigar por acesso, você tem jogos de construção, você tem que construir nesses jogos, né? E é evidente que nesses jogos, nessa categoria um pouco menor, como é a A2, como é a Série D do Campeonato Brasileiro, são jogos que você tem que minimizar erros, né? Então ele se torna um trabalho muito mais difícil a ser feito, você minimizar erros. E ele não aconteceria se os atletas não tivessem um nível de concentração como tiveram nesse campeonato todo. Eu agradeço muito a esse grupo foi fantástico comigo e graças a Deus conseguimos o objetivo. Ô, Galo, eu queria falar agora um pouquinho
da sua época de jogador. Nos anos 90, você disputou aí 3 finais de Campeonato Brasileiro, ganhou o título paulista por 2 grandes de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco desse momento, citasse também o vice com a Portuguesa, o título, assim, o momento mais importante da Portuguesa, um time fantástico. Eu queria que você falasse sobre esses times que hoje enfrentam muitos problemas, tanto São Paulo, Corinthians, Portuguesa, Santos. Você vê aí que não é os times dos anos 90. Então, na verdade, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que tive. Acho que eu tive uma carreira aí. Eu demorei um pouco a sair do Botafogo de Ribeirão Preto, né? O Botafogo era um time que sempre vivia das vendas. E nós tínhamos, até eu lembro que nós tínhamos um time de categoria de base que era muito forte. Nós somos campeões paulistas um ano e vice no outro. E nós tínhamos um meio-campo que era eu, Marco Antônio Boiadeiro e o Raí, né? E os 3 foram vendidos assim na sequência. O Nelson Bertolazzi, também o centroavante, foi vendido para Portugal. E o Botafogo vivia dessas vendas. Então, quer dizer, saiu primeiro o Boiadeiro, depois o Raí foi vendido, depois eu fui vendido para o Santos. E, na verdade, eu acho que fiquei 5 anos no Santos. Nós chegamos àquela decisão de Campeonato Brasileiro no momento que o Santos não era protagonista, o Santos era coadjuvante na competição, financeiramente vivia um momento extremamente difícil. O Pelé tinha assumido o clube junto com o Samir Abdurrak e o Santos estava se reformulando, né, renascendo praticamente. E a mesma coisa nos outros todos. A Portuguesa também era um clube que não era protagonista, financeiramente vivia um bom momento, a Portuguesa sempre pagou muito bem, fazia frente aos grandes clubes do futebol brasileiro na época. Fui muito feliz na Portuguesa e nós também fomos vice-campeões. E a questão do Atlético também, isso me frustrou muito. Eu queria muito ter ganho um campeonato brasileiro como atleta. Não é fácil você chegar em 5 anos em 3 decisões em clubes diferentes, mas clubes que não eram protagonistas na época, então. E acabei sendo campeão brasileiro. Eu falo sempre com meus filhos aqui, eu tenho 3 medalhas de vice-campeão brasileiro e uma medalha de campeão depois em 2004 como auxiliar técnico do Vanderlei no Santos. Mas foi um título que eu busquei muito, lutei muito para ter e infelizmente, né, o esporte coletivo geralmente às vezes não depende exclusivamente de você. Mas todos esses anos, essas 3 disputas que nós tivemos aí, mesmo com o Atlético em 99, eu acho que, tirando o Santos, que eu acho que a equipe do Santos sem dúvida era melhor que a do Botafogo, eu acho que os 2 times que venceram, tanto o Grêmio era uma boa equipe, acho que tecnicamente frente à Portuguesa, e o Corinthians de 99, sem dúvida era uma equipe melhor tecnicamente do que o Atlético Mineiro. Galho, eu queria falar agora um pouquinho sobre a sua passagem pela seleção brasileira. Você foi contratado na época e depois de alguns resultados desastrosos, se eu posso assim dizer, das categorias de base do Brasil em algumas competições, né? A sua demissão aconteceu muito próximo ali de um ciclo olímpico e também, se eu não estou enganada, perto do Mundial. Na época se falou muito que o ponto principal da sua demissão foi a convocação do Matheus Bittencourt. Eu queria saber o que tem de verdade nisso e já emendando uma segunda pergunta. Também se falou que a sua relação com o Dunga e com o Gilmar na época era um pouco conturbada. Isso é verdade? Sim, a relação era conturbada desde quando eles entraram, né? Eu acho que dentro daquele ciclo olímpico lá, fiz um trabalho onde nunca tinha sido feito um trabalho para uma equipe olímpica jogar 40 jogos. Eu, particularmente, fiz 34, que eu acho que são 25 vitórias e 9 empates. Ganhamos todas as competições com a seleção olímpica. Dos 15 convocados, 13 já tinham ido comigo há bastante tempo. Tenho certeza que deixei coisas positivas na seleção. Mas a partir do momento da entrada do coordenador de seleções, eu senti que ele, no primeiro momento, já quis me tirar da coordenação geral. E é evidente que eu senti que tanto ele como o treinador queriam também participar da seleção olímpica. Então, o meu caminho, nós trabalhamos mais ou menos uns 8 meses juntos até a minha saída, meu caminho foi bem difícil em relação a isso. A questão da convocação do Matheus Bittencourt, até é engraçado, é muito bom falar. O Matheus Bittencourt já tinha sido vendido há mais de 1 ano para o time na Alemanha. E eu não consegui o contato com o Matheus Bittencourt. Quando a gente faz uma convocação para o Mundial, você tenta contato com todos os clubes até para entender o momento clínico, físico, técnico de cada atleta. E o Matheus era o único que a gente não tinha tido acesso. Eu fiz uma ligação para o seu representante, que era o Jorge Machado, lá do Rio Grande do Sul, e pedi o contato do Matheus. Falei com ele. Matheus, ele tinha tido uma lesão, já estava treinando na transição há quase 30 dias, e nós teríamos ainda 45 dias até o Mundial.
e era um jogador que tinha sido campeão comigo lá em Valência, capitão da equipe, um jogador importante, e que eu iria convocá-lo para esse Mundial. E nessa convocação veio a explicação, me chamaram que eu tinha falado com o agente dele para ter uma convocação do atleta. De todos os atletas, o único que eu não tinha conseguido falar era com o Matheus Bittencourt. Eu tive que ligar para o agente para saber o telefone do Matheus e saber da convocação, saber da condição que ele tinha. Um jogador que já estava vendido para a Alemanha, já estava na Alemanha há mais de um ano. Então não houve absolutamente nada, como nunca houve em nenhuma outra convocação. E uma das coisas que foram primordiais desde a minha chegada era fazer com que os treinadores de todas as categorias, 20, 17, 15, inclusive eu na Olímpica, nós visitássemos e conversássemos com cada comissão técnica, assistíssemos os jogos e faríamos um referendo do porquê das convocações, né? Acabando com muito daquela relação, o que tem aí no clube para ser convocado. Então, quer dizer, foi um trabalho muito árduo, muito difícil, mas eu passei bons bocados lá, porque você mudar uma máxima no futebol, você acaba sendo visto como uma pessoa que não serve, né? Porque o futebol tem os seus vícios, tem as suas demandas já de muito tempo, e quando você mexe nessa ferida, realmente fica difícil. Eu, particularmente, mudei algumas coisas, trouxe médicos, preparadores físicos, fisioterapeutas para cada categoria, para que existisse um vínculo direto, porque nunca existiu, né? Nós tivemos sempre uma escolha de cada um, de cada lugar, então não existia um vínculo com os clubes. Então, os clubes também, os departamentos médicos dos clubes, os preparadores físicos, também tive problemas com eles em função disso. Eu tenho certeza que eu fiz a coisa correta e bastante consciência disso, mas foi um período bem difícil, de muito aprendizado para mim, mas com certeza de muita experiência. Tive a oportunidade, através do Filipão, de trabalhar na Copa das Confederações, na Copa do Mundo como observador técnico, que também acrescentou muito para mim como pessoa do futebol. Ô Galo, acho que daqui a pouco você vai achar que a gente só quer falar de problemas, né? Mas é tão raro a gente conseguir entrevistar um personagem tão rico como você no futebol, né? Que quando a gente tem essa oportunidade, a gente precisa tocar em alguns assuntos e não tem como. E eu queria voltar em 2005, né? Quando você dirigiu o Santos ali no Campeonato Brasileiro. O Santos estava brigando ali na parte de cima da tabela, até que você foi demitido e aí trouxeram o Nelsinho Batista, né? E o Nelsinho deu umas declarações ali sobre o seu trabalho, sobre o elenco, e no final das contas o Santos acabou perdendo por 7-1 do Corinthians e o Nelsinho foi demitido. Eu queria que você falasse hoje, aí, tantos anos depois, né, 15 anos depois, o que você lembra, qual a recordação que você tem daquele período no Santos ali, da campanha que você está fazendo, das palavras do Nelsinho, que acabou culminando aí nessa goleada histórica que o Santos sofreu diante do Corinthians. Então, eu já estava praticamente vivendo com esse elenco há 1 ano e 8 meses, né? Eu tinha sido campeão brasileiro com esse elenco, e depois o Vanderlei foi para o Real Madrid, e eu fiquei um período de 30 dias na pré-temporada com o Oswaldo, depois saí e fui para a Portuguesa estava no rebaixamento do Campeonato Paulista. Eu tirei a Portuguesa do rebaixamento e recebi o convite do Marcelo para voltar no antepenúltimo jogo do Campeonato Paulista ainda para disputar a Libertadores pelo Santos. E assim eu fiz. Aí começamos a disputar o Brasileiro, nós sempre nos mantemos entre os 5 primeiros colocados, inclusive na minha saída, se não me engano, nós estávamos em 5º, a 2 pontos do primeiro colocado, que era o Corinthians. Nós estávamos junto com o Fluminense, Internacional de Porto Alegre. A campanha vinha muito regular. O que foi me falado pelo Luiz Henrique, que o presidente queria um treinador mais experiente, que nós estávamos oscilando, ficava em 2º, 3º, 6º, 4º, 3º, 5º. E a equipe dava essa oscilação, e foi me dito quando eu saí que eles queriam trazer um treinador um pouco mais experiente. Foi quando o Nelsinho tinha caído lá no Japão e acertou o contrato aqui com o Santos. Foi final de outubro isso aí. Para mim, muito tranquilo, muito normal dentro do futebol. Só que se passaram aí 5, 6 rodadas, se não me engano, até mais um pouquinho. Houve o jogo com o Corinthians. E o time teve aquela derrota acachapante, né? Sem dúvida, foi uma coisa que marcou pelo resto da vida. E após a derrota, ele disse que a culpa era minha. Quer dizer, a equipe comigo nunca ficou menos do que 6º colocado no Campeonato Brasileiro durante o tempo todo que eu fiquei, de abril a outubro. E essa declaração me chocou bastante. Eu achei que foi uma transferência de responsabilidade. Essa transferência de responsabilidade é sempre a arma dos covardes, né? Eu achei que ele foi bastante covarde nisso. Depois eu encontrei, depois de 2 anos eu trabalhava no Figueirense,
e ele no Corinthians, ele veio se desculpar comigo que essa conversa não era para mim, que essa conversa era para o Vanderlei. Eu acho que ele, novamente, eu lamento por isso, porque o Vanderlei já tinha saído há quase um ano do Santos, não tinha nada a ver com isso, quer dizer, então acho que ele foi muito infeliz nessa declaração, e na minha mão o Santos ficou nessa condição que eu te deixei, que eu te expliquei aqui, e o Santos acabou com ele acabou saindo também, o Santos estava em 13º colocado, com o mesmo grupo de elenco que nós tínhamos. Então, quer dizer, eu acho que foi um outro episódio a se lamentar novamente, houve uma declaração equivocada, sem nexo, sem pé nem cabeça. Eu lamento muito, essas coisas às vezes elas têm me perseguido, mas acho que Deus dá o fardo conforme você consegue carregar, né? E vida seguiu, e eu fui atleta dele, inclusive, no São Paulo, mas nós não temos relação. Ô Galo, eu queria que você falasse um pouco sobre o futebol brasileiro, principalmente tratando do mercado de treinadores. Por quê? Porque hoje a gente vê o futebol brasileiro seguindo a moda. Traz estrangeiro, aí todo mundo quer trazer estrangeiro. Traz de Portugal, vai lá em Portugal, como se Portugal tivesse todos os melhores técnicos do planeta. E a gente vê, tipo, o trio de ferro de São Paulo, Corinthians já demitiu um treinador que veio para revolucionar, o Palmeiras demitiu o Vanderlei Luxemburgo, o Diniz fica na corda bamba. O que você acha que o futebol brasileiro tem que fazer para melhorar referente aos técnicos? Porque quanto menos tempo o técnico fica no clube, menos resultado, menos qualidade no trabalho. Como resolver isso? Eu acho que, na verdade, o futebol brasileiro, principalmente através da CBF, os cursos estão sendo ótimos, estão sendo bons, mas o futebol brasileiro continua sendo feito por profissionais dirigidos por amadores, né? Eu acho que essa questão faz uma diferença muito grande, fragiliza toda a nossa classe. Eu acho que também é uma moda, que ela começou com o Jorge Jesus, só que é evidente e importante dizer que o trabalho do Jorge Jesus foi bem feito, mas ele efetivamente não trabalhou no Brasil, ele trabalhou no Brasil numa equipe com condições europeias, né? Porque é muito fácil acredito ser fácil você ter uma condição melhor do que essa que eu te expliquei do São Caetano aqui, com você controlar um clube com quase 4 meses de salário atrasado, com todos os problemas que o clube tem. Essa é a grande realidade de grandes treinadores que passaram por momentos difíceis no campeonato, como eu já passei em outros lugares. Agora, é evidente que com 200 milhões em atletas contratados, a logística, principalmente, que eu acho que mais importante do que as contratações do Flamengo ano passado foi ele viver a logística de gastar entre 400 e 600 mil reais por jogo em voo fretado. Isso aí faz uma diferença anormal. Se você falar hoje de uma outra situação, de qualquer treinador brasileiro que levar 8 membros de comissão técnica para um clube brasileiro, todo mundo vai se assustar. Então, quer dizer, as condições que foram dadas para ele é de um clube exclusivamente europeu e não brasileiro. Viver o futebol brasileiro vai além. É você jogar lá contra o Fortaleza e na quarta-feira voltar e jogar lá contra o Internacional de Porto Alegre, tendo que passar por Brasília, fazer escala em Brasília, Salvador, às vezes São Paulo. Então, todas essas demandas que fazem o futebol brasileiro ser a maior dificuldade que existe para um país continental como o nosso e com tantos problemas que nós vivemos, eu acho que o ícone dessa fase, dessa moda, que foi o Jorge Jesus, ele efetivamente não viveu muito os nossos problemas reais. Concordo que o trabalho foi bem feito, trabalhou com grandes atletas, muitos deles eu tive a oportunidade de trabalhar, como Gustavo Henrique, Léo Pereira, Thiago Maia, Gerson, Gabriel, todos esses estiveram comigo na seleção, são excelentes jogadores, o time se encaixou, o mérito da diretoria também nas contratações, mas não viveu 100% do que é a realidade do futebol brasileiro. E eu acho que isso tudo vai passar. A mesma coisa, eu quero saber, nos últimos anos, qual o treinador, com as exigências que foram feitas do São Paulo e no Atlético Mineiro, até porque em 2018 eu trabalhei no Atlético Mineiro, e a minha pergunta primeira para o presidente foi quanto é que dinheiro nós temos para gastar. E foi essa a resposta. Nós tínhamos que fazer dinheiro para poder buscar contratar jogadores. Muito bem. Então nós vendemos o Bremer por 4,7 milhões de euros para o Torino, o Marco Túlio por 2,9 por Sporting, contratamos o Emerson da Ponte Preta, vendemos por 12 milhões de euros para o Barcelona em 6 meses de atuação. Fui comprar o Thiara, é claro, com a ajuda do grande sponsor, patrocinador lá que ajuda sempre o Atlético Mineiro, que foi a compra cara, mas depois de ter realizado uma diminuição na folha de pagamento e ter conquistado dinheiro para poder ir atrás e contratar. Então,
são situações difíceis, distintas, que tem que ser colocado e que, às vezes, nos comentários, ficam pelo caminho. Eles ficam pelo caminho, essa situação. Só se vê o produto final. Mas o meio, sem dúvida, ele é sempre mais importante do que o produto final. Ô, Galo, você citou o Atlético e a minha próxima pergunta seria até sobre esse trabalho que você fez lá. O que é mais difícil? Está mais difícil ser treinador no Brasil ou está mais difícil trabalhar ali fora do campo, responsável pela montagem e pela reformulação da equipe, até pela situação econômica que o país vive e o futebol, né? Dificilmente hoje em dia a gente tem uma equipe que consegue pagar todos os seus vencimentos em dia. Acho que as duas funções são difíceis, né? Depende do momento. O momento que eu vivi no Atlético foi de austeridade financeira. Nós tínhamos vindo, o Atlético vinha em 2017 com um elenco, com o Fred, com o Robinho, de custos caríssimos, né? Uma folha de pagamento fora do normal. Então, nós fizemos uma grande reformulação. Contratei 16 jogadores, mas antes de contratar 16, nós tiramos 22. Muita gente não fala sobre isso. Fui muito criticado lá porque o investimento que era feito no Cruzeiro causou tudo isso que está acontecendo, né? O Ministério Público foi no Cruzeiro, por que não atravessou a rua e veio no Atlético? Não tinha nada. Nós fizemos o que a gente podia ser feito, né? E o Cruzeiro fazendo aquelas loucuras todas, nós não entendíamos como conseguir isso tudo e eu fui muito criticado por isso. Mas hoje aí tem o resultado do que aconteceu com o Cruzeiro e eu acho que o futebol naquele ano comigo foi superavitário. Nós vendemos 25 milhões de euros em ativos do clube e deixou o time classificado na Libertadores em sexto colocado, que era o único pedido para mim do presidente, que nós tínhamos que chegar na Libertadores de qualquer jeito. Então foi muito duro, muito difícil. Eu me preparei para esse trabalho. Eu fiz 4 cursos de gestão antes disso. Não queria estar lá simplesmente porque eu era um ex-atleta do Atlético. Eu queria realmente entregar alguma coisa. E fui muito criticado pelo momento que acontecia entre a diferença dos aspectos financeiros entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, mas foi uma experiência, foi duro, foi difícil mais uma vez, mas de muito aprendizado, e tenho certeza que deixei alguns legados importantes. A própria vinda do Thiago, depois venderam o atleta com ativos maiores do que foi comprado, tem o Natan hoje que está aí dando frutos importantes. É claro, é evidente que alguns desses jogadores que vieram para compor elenco não andaram no Atlético, absolutamente normal, ninguém tem essa condição de você contratar todos os jogadores serem ativos importantes de vendas futuras ou até de entrega técnica para a equipe. Mas foi um momento muito difícil e depois de dar um tempo em 2019 eu quis retomar com o futebol e voltar porque realmente eu amo estar no campo, realmente. Maravilha. Você quer fazer mais uma pergunta, Vinícius? Sim. Desculpa, Carol. Já que ele falou da questão de ficar no campo, eu queria só voltar mais um pouquinho no tempo, de 2005 e voltar para 95 e 96. Galo, você era capitão nos dois times, né? Tanto no Santos como na Portuguesa, ou não? Não, na Portuguesa era o capitão mesmo. Era o capitão mesmo, certo? Bom, mas de qualquer forma a pergunta ainda é válida. Qual foi a derrota mais dolorida ali em 95 ou 96? 95 com o Santos ou 96 com a Portuguesa no Brasileiro? Você consegue elencar isso, até pegando gancho na resposta que você deu para o Samu anteriormente? Na verdade, não tem como você escolher uma situação, né? São dois clubes apaixonantes pelo tamanho e dificuldade que vinham vivendo no momento. Acho que mais dificuldade ainda o Santos do que a Portuguesa. Assim, toda derrota ela é muito doída porque é uma construção de um trabalho que não é feito assim, né, em 1, 2 meses. Levou o ano inteiro com muita luta, com muita garra. Nós nos classificamos, por exemplo, com a Portuguesa em 8º colocado, em último, e vivemos um bom momento aí, conseguimos tirar Cruzeiro, conseguimos tirar o Atlético Mineiro e fazer frente ao Grêmio, né? Com o Santos, é claro que pelo tempo que eu já estava no clube, acho que já era a minha 4ª temporada. Então, quer dizer, não dá para você escolher, não, essa derrota foi mais doída que a outra. Acho que toda derrota, ela sempre te ensina muito, ela te faz crescer, te faz melhorar para a próxima, e as duas realmente foram bem difíceis. Só para aproveitar rapidinho, já que você falou da dificuldade aí, das derrotas, e o momento mais feliz aí, de vitórias, onde foi inesquecível, Galo? As conquistas, né? Toda vez que você conquista, tanto como atleta como treinador, é um momento sempre importante. Por exemplo, eu vou te falar que essa conquista com o São Caetano, pelo tamanho da dificuldade,
eu vou te falar que talvez tenha sido uma das que me trouxeram mais alegria, né? As pessoas, mas num clube que está disputando a Série A2, tal, sabe por quê? Porque cada vez que você tem uma dificuldade, só sabe quem passa, né? E realmente nós passamos uma dificuldade inexplicável. Eu encontrei uma quantidade de problemas no São Caetano. Eu estou aí há 39 anos dentro do futebol, ano que vem estou fazendo 40 anos. Eu encontrei todas as dificuldades possíveis que possa ter no futebol dentro do São Caetano. E, quer dizer, então eu fiquei muito feliz com essa conquista aí. Mas todas as outras também foram importantes. Acho que o próprio Campeonato Brasileiro, em 2004, como auxiliar técnico do Vanderlei, foi uma alegria muito grande para mim, porque eu corri muito atrás dessa medalha e acabou vindo como auxiliar. O Galo, e a partir de agora, já tem alguma coisa em vista? Você vai descansar por um pouco? O que você está planejando aí para esse restante de temporada? Não, eu quero voltar a trabalhar, eu quero voltar o mais rápido possível, é o que eu gosto de fazer. E foi muito intenso esse período aí, então, quer dizer, a gente ainda tá no pique, né? E só tiveram algumas especulações, mas nada ainda de concreto. Espero que o próprio mercado aí possa reconhecer essa dificuldade, esse trabalho, e que Deus possa abrir uma nova porta para mim. Maravilha. Bom, queria te agradecer por você ter aceito esse convite para conversar com a gente, te parabenizar mais uma vez aí pelo título da Série A2. Como eu disse, quem não acompanha, que não tem muitas vezes a oportunidade de realmente viver um pouco do dia a dia, não imagina a dificuldade de campo, a dificuldade no dia a dia muitas vezes para treinar, porque às vezes não tem local, de salários, enfim. A gente fala de segunda divisão do Campeonato Paulista, com equipes muito tradicionais, mas que não tem nem a metade da estrutura que tem a elite do futebol, né? Então, te parabenizar e te desejar boa sorte aí nesse ano, que em breve apareça aí algo para que você possa voltar a trabalhar. E acho que muita saúde também, né? Que é isso que a gente precisa desejar nesse momento para todas as pessoas. Carol, obrigado pelas suas palavras aí, eu agradeço muito o convite, muito feliz. Sempre que a gente pode externar algumas situações, como essas histórias antigas, que às vezes as histórias antigas, elas vão tomando rumos, né, caminhos, que as pessoas vão colocando uma frase a mais, uma palavra a mais, mas sempre que você pode retomar e dizer realmente a verdade do que aconteceu, clareia para muita gente. Muito obrigado por essa oportunidade. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o técnico Alexandre Galo. Se vocês curtiram, compartilhe o link com quem também possa gostar desse conteúdo. Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui, então não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para você não perder nenhum bate-papo. Fechado? Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo.